Olá, meu nome é Joel e hoje nós vamos falar sobre permutação, que é uma parte da análise combinatória que se preocupa com a sequência de números. Quando eu mudo a sequência, a ordem dessa sequência, eu estou trabalhando com permutação. A gente vai ver melhor agora nos exercícios. Vamos lá? Bom, vou começar com a palavra bar. Bar é uma palavra com 3 letras e eu vou mudar essas letras de posição. Eu posso ter B e A. Começando com B, já foi. Vou começar com A agora. BR, A, RB, ou ainda R, AB e R, B, A. As permutações possíveis, ou as trocas de posição nessa sequência de letras, terminaram aqui. Se vocês conseguirem mais alguma, mas eu acho que não vão conseguir. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de uma cadeia de letras. Cada uma dessas palavras que eu criei aqui, que não fazem sentido nenhum, a gente chama de anagrama. Então todas essas são anagramas da palavra bar. São 6 anagramas. E eu calculo esse número de anagramas dizendo o seguinte, que o número de permutações de uma palavra com 3 letras, veja bem, com 3 letras diferentes, não tenho nenhuma letra repetida aqui. O número de permutações é permutação de 3. E eu digo que são 6 porque 3 isso é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Bom, nesse caso, a permutação de 3, são 3 letras, deu 6 e bateu com essa daqui. Será que todas são assim? Todas são assim. A permutação, quando a palavra tem N letras, é N fatorial. E se desenvolvendo vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até o 1. Como todo fatorial, que a gente já viu antes. Então essa é a forma do fatorial. Aí eu podia perguntar, gente, se eu tiver uma palavra de 4 letras, como time, por exemplo, 4 letras, quantas permutações eu teria? Quantos anagramas da palavra time eu teria? Seria a permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 24. Vezes 1, 24 mesmo. Seriam 24 anagramas da palavra time. E assim sucessivamente. Se todos os problemas que a gente fosse encarar na vida de análise combinatória fosse tão simples desse jeito, seria uma beleza. Beleza, mas não muito, porque seria uma beleza para resolver os problemas, mas os problemas teriam pouca profundidade. Vamos ver no problema na vida real como é que funciona. Bom, o próximo problema será de Gustavo e Maria. Eles queriam apagar o P3 ali, mas fica assim por enquanto. Gustavo e Maria resolveram passear com os filhos, foram viajar e levaram as crianças. E depois resolveram tirar fotos junto com as crianças. Primeiro, o Gustavo ficou numa ponta da foto e o D, o L e o N, que são as iniciais dos seus filhos, o Daniel, o Luiz e o N, o navio, esses 3 filhos dele aqui, eles tiraram primeiro essa foto, com o Gustavo numa ponta, a Maria na outra ponta e as crianças no meio. E aí eles falaram assim, mas vamos mudar nossas posições aqui para a gente tirar fotos sucessivas com posicionamento mudado. Foi o que eles fizeram. O Gustavo ficou aqui, a Maria ficou do lado dele, o Daniel ficou aqui, o Luiz aqui e o navio aqui. Essa é uma das possibilidades. A outra, depois o Gustavo ficou aqui, o Daniel ficou aqui, a Maria ficou aqui, o Luiz ficou aqui e o navio ficou aqui. Ou seja, tiraram um monte de fotos, sempre mudando as posições relativas. Quantas fotos eles conseguiram tirar de diferentes posições? Bom, como a gente pode ver aqui, eles formam essas letras, essas iniciais, a gente pode encarar como sendo uma palavra. E as diferentes palavras que formam, a gente pode considerar que são anagramas. Não só isso, mas também que não existe repetição entre uma letra e outra. São todas letras sem repetição. Por que eu estou dando ênfase nesse fato de não haver repetição nas letras? Porque em seguida nós vamos ver permutação onde as letras são repetidas. E a fórmula para calculá-las é outra. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Permutação de 5
E vocês já viram que permutação de 5 é 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120 mesmo, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, 120. Esse zero ficou meio feinho, mas zero geralmente é feio mesmo. Então temos aqui 120 possibilidades de fotos. Haja foto, hein? Gastaram toda a bateria do celular. Então, quando eles viajaram, eles conseguiram tirar 120 fotos mudando as posições. Vocês poderiam perguntar, professor, mas eles viajaram para onde? Isso não interessa, o problema é eles não falaram isso. Vamos para a próxima possibilidade. Vamos complicar um pouco. Vou colocar isso aqui como alternativa A e vamos para a alternativa B. Alternativa B, ele pergunta o seguinte: quantas fotos eu posso tirar tendo o Gustavo ao lado da Maria? Ou seja, eles querem saber quantas fotos eles podem tirar tendo Gustavo e Maria um ao lado do outro. Veja que eles não perguntaram quantas fotos eu posso tirar com o Gustavo do lado esquerdo e a Maria do lado direito. Eles falaram que eles têm que estar juntos. Então existem duas possibilidades. O Gustavo pode estar assim e a Maria assada, como pode ter assim também. A Maria aqui e o Gustavo do lado direito. Também eles estão juntos nesse caso, lado a lado, só que mudou a ordem. Nesse caso aqui, GM, como no outro caso também a gente vai ver, como eles estão sempre juntos, e estão 3 filhos, eles vão se comportar como se fosse uma pessoa só. Eles vão primeiro tirar uma foto do lado esquerdo aqui, depois do lado direito, depois no meio, enfim. Vão caminhando sempre juntos. A possibilidade aqui é sobram 3 posições para os outros 3 filhos, que são o Daniel, o Luiz e o Navio. São 3 mais 1, 4. Então eles ficam com 4 posições para 4 pessoas. Mas aqui não são 4, são 2 pessoas. Mas eles se comportam, nesse caso, como se fosse uma só. Por isso que eu considero 4. Então eu tenho permutação de 4. E quanto é permutação de 4? A gente já viu aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Nós temos 24 posições, anagramas, com GM, Gustavo do lado esquerdo e Maria do lado direito. Mas se a gente inverter aqui, a Maria for para o lado esquerdo e o Gustavo para o lado direito, eu tenho mais 24, pelo mesmo motivo que eu tenho aqui em cima. Ou seja, nesse caso também eu vou ter 24 posições. Ao todo, eu tenho 48 posições com a Maria e o Gustavo sempre juntinhos. Que romântico, não? Então, total 48 posições. Essa é a resposta do exercício, porque o exercício no item B está perguntando quantas fotos eu posso tirar com o Gustavo e a Maria sempre juntinhos um ao lado do outro. Tanto assim como assim eles estão juntinhos. Deixa eu apagar a luz aqui. Pessoal, vamos abordar agora uma permutação com repetição. Alguma letra ou várias letras se repetem na palavra e a gente vai ver como a gente calcula, no caso, os anagramas dessa palavra. Vamos usar agora a palavra casa. Nessa palavra nós temos 2 letras repetidas. O A. Na verdade, uma letra repetiu. O A repetiu 2 vezes, apareceu 2 vezes na palavra. Então, como é que eu trato a permutação aqui? Eu não mudo a permutação, continua sendo de 4, só que lá em cima eu vou colocar as repetições, 2. E aí eu calculo isso como sendo a permutação de 4, que é 4 fatorial, sobre 2 fatorial. O que fica lá em cima de repetição, eu divido por ela como sendo fatorial. E aqui fico com 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 12. Entenderam? Eu tenho uma repetição aqui, o A aparece 2 vezes, eu jogo aqui para cima para indicar que no cálculo ele vai fazer parte do denominador mudando para fatorial e vem para o denominador. Vou fazer mais uma, vocês vão entender melhor. Vou usar a palavra cachorro. Bom, de novo, permutação com repetição. Quem se repete aqui? O C. Então, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra tem 8 letras. E aqui em cima eu tenho o C se repetindo 2 vezes, o A só uma vez, o H uma vez só,
o O duas vezes também e o R duas vezes também. E acabou. Então eu tenho aqui uma permutação de 8 com 2 repetições, 3 repetições de 2 vezes cada. Como é que eu monto isso? 8 fatorial sobre 2 fatorial. Isso tudo desce aqui, ó. 2 fatorial, 2 fatorial. O 8 que está aqui vai para o numerador e cada um dos componentes desse parênteses aqui, eles vão para o denominador. Então eu tenho aqui 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2. Já cortei o 2 fatorial com um dos dois. Nem acabei de repetir, já cortei. Na verdade, eu fico com 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Vai com esse 4 também. E eu fico com 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 3, que eu vou fazer essa conta de cabeça, dá 5.040. Eu fiz de cabeça, mas o Vinícius ajudou. Vamos repetir aqui o que a gente fez? Primeiro, eu tenho que ver quantas letras eu tenho que se repete. Eu tenho o A, o O e o R que se repete. Cada um aparece duas vezes. O A aparece duas vezes, o O aparece duas vezes, o R aparece duas vezes. Então eu pego, abro um parênteses aqui e coloco dentro deles os números de repetições de cada letra, porque elas vão compor o denominador em forma de fatorial. E o 8, que é do número de letras, continua como sendo o numerador como fatorial. Então, 8 fatorial sobre 2 vezes 2 vezes 2 fatorial. Aí fazer a conta que a gente está mais ou menos acostumado a fazer. Resposta total, 5.040 permutações ou 5.040 anagramas da palavra cachorro. É anagrama para cachorro, hein? Pessoal, o menino ganhou 6 sorvetes para tomar em cada um dos dias da semana, menos no domingo. Então, na segunda-feira ele vai tomar um sabor, na terça-feira pode repetir o sabor ou não, dependendo da disponibilidade do sorvete. O pai comprou para ele 3 sorvetes de morango, de abacaxi, 2, e de coco, 1, por 6 dias da semana. E aí ele falou para ele, Luizinho, você pode tomar sorvetes que você quiser, mas só um por dia. Então vamos ver quais as possibilidades, quantas possibilidades o menino tem de tomar esse sorvete. Vamos pensar que no primeiro dia ele toma morango. E assim no segundo dia também morango. No terceiro dia, morango de novo. Ele gosta de morango, hein? Aí ele toma de abacaxi e por último de coco. Vejo que esses sabores que ele tomou aqui nos 6 dias formam uma palavra. Essa palavra não faz sentido nenhum, como nenhuma palavra do anagrama, como não precisa fazer sentido. Às vezes faz, às vezes não faz. Mas se você permutar as letras entre si, você pode ter morango, abacaxi, coco e morango. Você continua com 3 de morango, 2 de abacaxi e 1 de coco. E assim por diante. Esses 6 sabores vão se rodiziar, vão se permutar para formar sempre anagramas dessa mesma palavra. Então a pergunta muda aqui. Não é como são os sorvetes. Esquece que são sorvetes e trata como se fosse palavra. E a pergunta é quantos anagramas tem essa palavra? Vamos ver? Como eu tenho repetições aqui, veja bem, o M se repete 2 vezes, o A se repete... Não, o M aparece 3 vezes. O A aparece 2 vezes e o coco aparece uma vez só. Na verdade, eu tenho 6, eu tenho uma permutação de 6, tendo morango, 1, 2, 3 vezes morango, abacaxi, 1, 2 vezes de abacaxi, e o coco aparece uma vez só. Então, como ele não se repete, ele aparece uma vez só, ele não entra aqui no parênteses, ele não faz parte do parênteses. E eu tenho o quê? O 6 fatorial como numerador e como denominador 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que acontece com 3 fatorial? 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Dividido por 2. Por que por 2? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 6 vezes 30, 30 vezes 4, 120 por 2, 60. 60 maneiras diferentes o Luizinho pode tomar seu sorvete. É isso. Dúvida? Não. Ainda bem. Pessoal, mais um exercício com repetição. A palavra é pirataria. Quantos anagramas eu tenho dessa palavra?
Veja bem, eu tenho aqui o P que não se repete, o I que se repete, enfim. Vamos primeiro colocar quantas letras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então eu já sei que a permutação é de 9, com repetição. Então as repetições eu coloco aqui em cima, entre parênteses. Permutação de 9. O I se repete 2 vezes. O R se repete 2 vezes. O A 3 vezes só. Então eu tenho aqui 9 letras, das quais se repetem o A, o R e o I. Quem são os que não se repetem? O P e o T. Então vamos fazer essa conta aqui. Quantos anagramas eu tenho da palavra pirataria? É o que eu estou procurando aqui. De novo, 9 letras com 2, 4, 7 repetições de letras diferentes. Então eu venho aqui, coloco 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Por dúvida, pode falar qual é. Eu tenho 2, 2 e 3 fatorial, por que eu não tenho 7 fatorial? Porque 2 vezes 2 vezes 3 fatorial não dá 7 fatorial de jeito nenhum. Então vamos lá. 9 fatorial é o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Por que aqui eu só fui até o 3 fatorial? Para cortar com esse 3 fatorial aqui. O que sobra embaixo? 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso daqui é igual a quanto? 4. Posso cortar com 4 daqui de cima. Então, embaixo eu fico com 1 e em cima eu fico com 9 vezes 8, 72, vezes 7, vezes 16, vezes 15.120. Dividido por 1. Dividir por 1 dá ele mesmo. O elemento neutro da divisão, não. 15.120. Olha que é bastante variação para a palavra pirataria, hein? Bem, vamos continuar. Bom, então vamos fazer um item B aqui, para complicar um pouquinho. Quantos anagramas começam com a letra A? Já pus a letra A aqui, ocupando a primeira posição, e as outras 8 posições vão ser ocupadas pelas demais letras. Então, veja bem, eu tenho aqui o A sempre na primeira, e a permutação vai ser só sempre entre essas daqui. Quais são as permutações aqui? Permutação já eram 9, agora ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Quantas repetições? O A, um deles ficou fixo aqui, eram 3, agora são 2. O R, que eram 2, continuam com 2 mesmo. E o I, que eram 2, também ficou com 2, não mudou nada. Então eu tenho permutação de 8 com repetição de 2, 2, 2. Então eu tenho 8 fatorial sobre 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 5.040. Pessoal, é isso. Bom, pessoal, eu tenho um exercício interessante aqui agora, que é o seguinte. Eu tenho um robozinho na posição 8, 10 do eixo cartesiano. 8 na horizontal, 10 na vertical. E ele quer vir na posição 0, 0. Como é que ele faz para vir para a posição 0, 0? Ele não pode vir direto. Ele tem que vir sempre na vertical ou na horizontal. Ele só pode andar uma unidade de cada vez. Ele pode escolher como ele vem. Ele vem para baixo ou para a esquerda, ou primeiro para a esquerda, depois para baixo, mesclando essas posições, enfim. Eu vou chamar o movimento que ele vem para baixo de B e o movimento que ele vem para a esquerda de E. Ele pode vir para cá de B de novo, pode vir para cá de E, pode vir mais um E para cá, enfim, sempre de uma unidade. Então, para a esquerda, eu chamo de E, para baixo, eu chamo de B. Na verdade, eu vou ter quantos? Ele vai ter que ter, para chegar na altura do 10, 10 Bs. E para ir para a esquerda, ele vai ter que ter 8 E. Vou fazer isso aqui, para ele chegar no 0, 0. Ele vai ter que ter, vou chamar de B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para a esquerda, vai ter que ter 8. Vou pôr de outra cor aqui. A esquerda é vermelha. Esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja que eu tenho uma palavra, novamente, um problema de robô que ele vem para baixo e para a esquerda, vai se transformar num programa de anagrama, um problema de anagrama. Por quê?
Porque eu vou ter uma palavra com 10 Bs e 8 Es, que vão se misturar formando anagramas dessa palavra. Quantos anagramas eu vou ter dessa palavra? Então, o meu exercício de robô vai se reduzir a um exercício de calcular o número de anagramas que eu tenho dessa palavra que não faz sentido nenhum. Bé. Vamos lá, então. Quantas são as letras dessa palavra? 10 com 8, 18 letras. Quantas repetições eu tenho? B, eu tenho 10. Então, são 18 letras. B, eu tenho 10. E para a esquerda, eu tenho 8. Uma vez que a gente chegou a essa conclusão, é só fazer a conta agora. 18 fatorial sobre 10 fatorial vezes 8 fatorial. Isso aqui vai ser, eu vou desdobrar o 18 até o 10. Fico com 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 10 fatorial vezes 8 fatorial. 10 fatorial com 10 fatorial. Sobra 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, sobre 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quanto é que deu essa conta? Faça aí na sua calculadora e vê se eu calculei certo aqui. Na minha conta deu 43.758. Esse foi um belo exercício. Ou seja, tem 43.758 maneiras do robô chegar aqui. Como ele é um robô que ele está cheio, está carregado com bastante bateria, deixa ele ficar tentando se ele consegue uma a mais do que essa. Duvido. 43.758 são vários caminhos que ele fez, hein? Bom, vamos para a próxima. Para terminar, eu vou passar um exercício que aparentemente não tem nada a ver com anagrama nem com permutação. Mas vocês vão perceber que tem sim. O seguinte, a soma de 3 números naturais, x mais y mais z igual a 7. Quantas soluções eu tenho para esse problema? Bom, eu vou encontrar algumas soluções. Eu vou escrever algumas das soluções. Por exemplo, 1 e 2, 3, 4, 7. 1, 2 e 4 é uma das soluções. Outra solução, 1, 3 e 3. Outra solução, 2, 1, 4. Aqui 1, 2, 3 e 4, 7. 1 e 3, 4, 3, 7. 2 e 1, 3 e 4, 7. Sempre dando 7 aqui. Então, o que eu tenho de real aqui é que a soma é 7. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, esse último seria 2, eu vou usar bolinhas em vez de número. Por que bolinhas? Porque vai variar o número dessas bolinhas conforme variam os números atribuídos ao x, y, z. Nesse caso aqui, x é 2, y é 1 e z é 4. Mas eu poderia também colocar o penúltimo. X é 1, y é 3 e z é 3. Bem, o que existe de comum entre essas bolinhas são separações. Eu vou colocar essas barras separando essas bolinhas. Do 2, do 1 e do 4. Então o x está aqui, o y está aqui, o z está aqui. Outra vez, barras. O x está aqui, 1, o y é 3 e o z é 3. Então veja bem o que muda aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 elementos entre bolinhas e barras, com repetição de 7 bolinhas, 2 barras. Então tem uma permutação de 9, 7, 2 a 2. Aí você vai falar, pô, professor, você está usando anagramas de bolinha com barras, como se fosse. Por quê? Porque as barras vão mudar de posição e as bolinhas, por causa disso, vão ter números diferentes. Vocês viram que da primeira para a segunda, o que era 2 aqui passou para 1, o que era 1 passou para 2, o que era 4 passou para 3. E as barras mudando de posição. O que eu tenho aqui? Eu tenho 9 espaços, 7 bolinhas e 2 barras, repetindo 7, 2 e 7 e 2. Ou seja, eu tenho 9 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. Eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 2 fatorial. 7 é o quarto. 2 fatorial é 2 mesmo. 8 sobre 2 dá 4. 9 vezes 4, 36. 36 possibilidades. Vamos de novo dar uma analisada aqui. Eu tenho
7 bolinhas e 2 barras separando essas bolinhas. Essas barras vão se mover. Então aqui no primeiro exemplo eu tenho BB barra. E se eu chamar as bolinhas de B, eu vou ter bolinha, bolinha, e a barra eu vou chamar de A. Bolinha, bolinha, o A da barra. Peguei a segunda, bolinha, não, primeiro, bolinha, bolinha, barra, bolinha, barra. Essa é bolinha. Depois 4 bolinhas. Professor, não gostei da bolinha e da barra, então vamos usar a letra. Bolinha é B e barra é A. Tem bolinha, bolinha, A de barra, bolinha, A. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7 bolinhas e 2 barras. Agora deu a seguinte anagrama: BBA, BA, BBBBB. É só procurar os anagramas dessa palavra aqui. Foi o que eu fiz. Eu coloquei a permutação de quanto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. E A, que é a barra, 2 barras. 9, 7, 2 a 2. Mesma coisa que aqui. Com bolinha ou com letras, a solução é a mesma. Procure enxergar quando tiver problema com repetição. Procure enxergar as repetições e tratar sempre como um anagrama. Nós vamos fazer mais exercícios na hora da miscelânea e a gente vai conseguir identificar que horas a gente vai usar permutação e que horas a gente vai usar outro tipo de solução. É isso. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, aquele famoso joinha, e acompanhe a resolução dos exercícios com diversos conteúdos da matéria exigida no Enem dos concursos. Até a próxima!